Boa noite. Essa apresentação, ela é sobre análise do artigo intitulado Alinhamento Partidário e Oferta de Políticas Públicas no Brasil, do autor Everton Lira, que foi publicado na Revista de Administração Pública, em 2023. Eu escolhi esse artigo porque ele utiliza como método a regressão descontínua, que é um dos métodos quantitativos estudados na disciplina, para investigar uma questão bastante relevante para a administração pública, que é se o alinhamento político entre os diferentes níveis de governo influencia a implementação das políticas públicas. Ao longo da apresentação, eu vou apresentar o problema de pesquisa, o contexto da política analisada, os dados utilizados, a estratégia metodológica e os principais resultados, né? E aí, no final, eu trago uma avaliação crítica do estudo, tá? Então, antes de falar do método, é importante a gente entender o problema que motivou a pesquisa. O autor ele parte da ideia de que em sistemas federativos como o brasileiro, muitas políticas públicas elas dependem da atuação conjunto da União e dos municípios. Então, como os partidos políticos controlam o poder executivo nos dois níveis de governo, surge uma questão que inquieta, né? Que é uma questão muito importante. Será que os prefeitos alinhados politicamente ao presidente da República conseguem implementar mais políticas públicas do que os prefeitos de oposição? E é exatamente esta a pergunta do artigo. E aí, para responder, o autor ele vai analisar a cobertura da atenção básica à saúde. Então, a variável explicativa é o alinhamento partidário entre o presidente e o prefeito, e a variável resposta é a cobertura da atenção básica, medida pelo percentual da população atendida pelas equipes de saúde. E aí, o conteúdo de estudo, ele é o federalismo brasileiro, né? É o federalismo brasileiro. E aí, o que que ele traz? Que desde a Constituição de 88, diversas políticas públicas elas passaram a ser implementadas pelos municípios, mas continuam sendo coordenadas e financiadas pelo governo federal. E aí, entre essas políticas está a atenção básica, né? Está a atenção básica, a saúde, que foi escolhida pelo autor por 3 razões principais. Primeiro, porque é uma das áreas de maior investimento público. Segundo, porque é uma política universal destinada a toda a população, independente da faixa financeira da população, mas é um direito que assiste a todos. E terceiro, porque a cobertura da atenção básica, ela é um importante indicador de bem-estar social. Então, para analisar esse efeito do alinhamento partidário, o estudo ele divide o município em 2 grupos, né. O grupo tratado, que reúne os municípios governados por prefeitos alinhados ao presidente da república, que daí é o cenário A, e aí a gente tem um grupo de controle, que é o cenário B, que é formado pelos municípios que são governados pelos prefeitos de oposição, né. E aí como que esse grupo, né, como é que essa pesquisa foi construída? Depois que definiu os grupos, o autor estruturou a pesquisa utilizando os dados oficiais referentes ao período entre 2009 e 2017. E as informações obtidas, no Ministério da Saúde, e no IBGE e na Secretaria de Tesouro Nacional e nos resultados das eleições municipais. Então, inicialmente estavam disponíveis mais de 45.000 observações. Entretanto, depois que fez a aplicação dos critérios metodológicos, né, que foram necessários para a regressão descontínua, a amostra final ela ficou composta por 4.401 municípios. Então, esses dados, eles permitem acompanhar tanto a evolução da cobertura pela atenção básica, quanto identificar o alinhamento político entre prefeitos e presidente. E aí, quando a gente começa a se perguntar por que que o autor utilizou a regressão descontínua, né. Então, assim, esse é o ponto central do artigo, né. O autor, ele precisava estimar um efeito causal. Só que não é possível realizar um experimento em que prefeitos sejam sorteados para serem aliados ou opositores do presidente, porque isso já é uma situação que existe.
Então, como tem essa impossibilidade, o autor ele vai utilizar um desenho quase experimental, né, conhecido como regressão descontínua. Então, a lógica desse método é comparar os municípios muito semelhantes entre si. Então, assim, vamos imaginar 2 cidades em que uma eleição ela foi decidida por apenas alguns votos. Em uma delas, o candidato alinhado venceu com 50,1% dos votos, né? Que é o que ele ganhou. Nas outras, ele perdeu por 49,9%. Então essas cidades, elas são praticamente iguais em população, arrecadação, estrutura administrativa e outras características. Então a principal diferença é que uma passou a ser administrada por um prefeito alinhado ao governo federal e a outra passou a ser administrada por um prefeito que é da oposição do governo federal. Então, qualquer diferença que for observada posteriormente na cobertura da atenção básica, ela pode ser atribuída a esse alinhamento partidário. E aí a gente consegue fazer essa observação a partir disso. E aí é justamente essa comparação que vai permitir identificar um efeito causal, tá? E aí, como que o autor ele conseguiu garantir a validade do método, né? Então a regressão descontínua ela só produz resultados confiáveis quando as hipóteses são atendidas. Então a principais dela é que os municípios localizados ao ponto de corte sejam realmente comparáveis. O autor verifica essa condição utilizando diferentes testes estatísticos, e entre eles estão os testes de McCreary, é utilizado para identificar as possíveis manipulações da variável de corte, teste de placebo, teste de sensibilidade e balanceamento das covariáveis. Eh, e aí todos esses procedimentos, eles indicaram que as hipóteses necessárias para a aplicação do método foram atendidas. Isso aumenta bastante a credibilidade, né, dos resultados que foram encontrados, que é esse aqui que eu falei, né. Então, o que que foi observado, né, que depois que foi aplicada a regressão descontínua, o autor ele encontrou evidências consistentes de que o alinhamento, partidário, ele influencia a implementação pública analisada, né. Então os resultados eles mostraram que aí esse gráfico foi um gráfico que foi retirado lá do artigo, eles mostram que os municípios alinhados ao presidente da república, em média, aproximadamente 3% apresentam, em média, aproximadamente 3% a mais da cobertura da atenção básica do que os municípios que são governados por partidos de oposição. Então esse efeito ele foi, estatisticamente significativo, né, em todos os modelos estimados. O próprio artigo, ele traz um exemplo muito interessante, que ele fala é que em um município com cerca de 10.000 habitantes, esse aumento ele representa cerca de 300 pessoas adicionais sendo atendidas pelas equipes de saúde. Então, é um efeito que possui uma relevância prática e não apenas estatística, né. E aí o que que esses resultados significam, né? Esses resultados eles sugerem que os fatores, políticos, eles podem influenciar diretamente a implementação das políticas públicas. E aí, em outras palavras, o que que significa? Significa que o alinhamento partidário favorece a coordenação entre a União e os municípios, facilitando a expansão da cobertura da atenção básica, né, na saúde. Isso não significa necessariamente, obrigatoriamente, que os municípios de oposição eles deixem de receber as políticas públicas, né. Mas o que que acontece? É que o alinhamento político, ele pode produzir diferenças mensuráveis na implementação desses serviços. E aí o que traz de avaliação crítica é que a escolha da regressão descontínua, ela foi bastante adequada para responder à pergunta da pesquisa, que é aquela pergunta que a gente falou lá no comecinho, né. E aí ocasionou esse estudo, principalmente porque o autor ele vai realizar diversos testes para verificar se os pressupostos dos métodos são válidos. Então, assim, e um outro aspecto positivo é a importância prática do estudo, né, porque ele já analisa uma política pública que é essencial para a população brasileira.
Como limitações, o que que observou-se, né, que o estudo ele avalia apenas a cobertura da atenção básica, mas ele não investiga a qualidade da prestação desses serviços. Da atenção básica no caso, né. Além disso, o resultado eles dizem respeito especificamente à política da saúde, então não se tem uma dimensão acerca da mesma perspectiva que se fez com a atenção básica nas outras áreas que são administradas pelos prefeitos, né, pelos dirigentes dos municípios. Então a gente não pode concluir automaticamente que o mesmo efeito ocorre em outras áreas, como educação, assistência social, né. Então, seria importante fazer uma avaliação também das outras áreas, né, para ver se permanece, né, essa uniformidade também considerando essa questão partidária, né. Então é importante lembrar que a regressão descontínua, ela estima um efeito local, que é válido principalmente para os municípios próximos ao ponto de corte das eleições. Mas essa é uma limitação da metodologia que é inerente ao desenho que foi utilizado, né, e não um problema, específico do artigo, tá. Então, desculpa. O caminho da pergunta até a resposta que se traçou foi a pergunta: o questionamento inicial, que direciona toda a investigação, o método, porque daí pelo método a gente vai traçar a estratégia e o plano para a gente analisar e buscar a solução para aquela inquietação que gerou a pergunta, o resultado, que ele traz as evidências concretas encontradas nos dados, e a resposta, né, que é justamente a resolução do problema proposto pelo estudo.